Vamos falar de relatórios e para isso vamos criar um novo processo chamado Dashboard e vamos dizer que ele é do tipo Dashboard. E o padrão aqui, aba no menu, vamos em frente. E agora, nesse novo processo que está em branco, nós vamos trazer algumas tabelas. Então, vamos vir aqui, vamos buscar a tabela de atendimentos. Então, vamos vir aqui e vamos arrastar atendimentos para cá. Se a gente clicar com o botão direito, ou vir aqui em relatório, ou também vir aqui em relatório, nós vamos cair na visualização de construção de gráficos. Então vamos aproveitar aqui, vamos pegar os produtos e vamos trazer o valor da venda e vamos falar para ele fazer um gráfico de pizza ou um donut, né? Então, se eu passo o mouse aqui em cima, ele vai mostrar o etanol, vai mostrar aqui a gasolina e me mostra o nome do campo aqui com o valor total, né? E aí a gente pode querer dar uma formatada aqui, né? Vamos formatar esse campo numérico. Eu cliquei no sum valor aqui. Ele, por padrão, soma, mas eu poderia pedir para ele colocar como uma média, um mínimo, um máximo, assim por diante, né? Basta vir aqui no sumarizar e escolher a forma como eu desejo sumarizar, como a gente viu lá na consulta. Então, pronto, nós formatamos aqui, está com 100 decimais e nessa formatação. Então, aqui eu já posso ver 678 mil de etanol, 1 milhão e 320 mil de gasolina comum. Isso significa que eu já tenho um gráfico, pessoal. Eu posso salvar isso aqui como produtos. Vou salvar esse objeto. E ele já compõe um dashboard. Só que eu nem defini as posições dos objetos, né? Então eu posso vir aqui em editar dashboard. O gráfico já está aqui, eu posso querer redimensioná-lo para cá. E vou salvar, já está salvo esse meu dashboard. Eu vou voltar aqui. E agora eu vou acessar como se eu fosse um usuário comum. Então eu vou voltar para a página inicial do Gaio. Cliquei aqui. E a gente estava nesse momento no estúdio. Agora eu vou para o dashboard. Não apareceu por quê? Porque nesse menu que ele vai me apresentar. Então, ele está aqui. Mas por que ele não veio direto para cá? Porque na nossa configuração do processo, como eu falei lá no comecinho do treinamento, o nosso primeiro processo é essa importação de dados e não o dashboard. Então vamos salvar esse aqui, eu troquei a posição, agora o dashboard é o principal. E agora, quando eu entrar, ele vai direto para o meu dashboard. Então, de forma bem simples e rápida, nós já construímos um dashboard, já temos um gráfico de pizza aqui, ou donut, pronto para que os meus usuários possam consumir. Quando o usuário clica aqui, ele executa aquele processo que a gente acabou de construir. Então, ele acabou de executar esse processo. Se o dado estivesse atualizado aqui, ele teria o gráfico atualizado. É assim que funciona. Então vamos fazer um outro gráfico. Então vamos clicar aqui com o botão direito e vamos fazer um gráfico por empresa. E agora eu vou trazer de novo o valor da venda e eu quero agora um gráfico de área. Não fica legal, né? Um gráfico de barras, melhor, né? Ou um gráfico de radar, né? E eu vejo como que as empresas estão se destacando. Ou um tie chart. Então você tem múltiplas opções. Aqui, por exemplo, você pode colocar o título aqui para aparecer o nome da empresa. Enfim, pode ser um gráfico de funil. Esses gráficos que estão desabilitados, eles dependem de outras variáveis, eles precisam de mais dados. Por exemplo, o gráfico de bolhas. Ele precisa de mais métricas, de mais campos numéricos para definir os eixos, né? Definir o tamanho das bolhas. Então, para cada gráfico, existe um help aqui que explica o que é necessário para fazer esse gráfico. Então, com esse objeto aqui, que é o gráfico de bolhas, você precisa de dois campos de dimensão e de três métricas, de três campos de medida. Agora, para fazer um scatter plot, que todas as bolhas são de mesmo tamanho, você precisa de duas medidas e de um campo de dimensão, de um campo texto, né, o data, enfim. Mas de duas medidas, isso é fundamental, né, para ele conseguir plotar os dois eixos, né? Então, é assim que funciona os recursos de gráfico do Gaio. Quando eu clico num campo,
ele vai me levar para as configurações daquele campo. Por exemplo, a formatação do campo numérico, né? Eu posso trocar o nome desse campo, eu posso trocar, essa aqui questão de parâmetro a gente vai passar mais à frente. Eu posso visualizá-lo no formato de tabela aqui, eu posso querer que ele fique oculto, que ele esconda esse campo, né? Então a gente tem esse recurso e mais à frente, quando a gente for falar de parâmetros, vai fazer todo sentido eu esconder um campo, tê-lo aqui, mas escondê-lo aqui. Então, nós podemos escolher vários tipos de gráficos, nós podemos configurar tanto os gráficos, eu vou clicar nesse voltar aqui, porque a gente está na configuração do campo empresa. Então, eu vou voltar e voltei para as configurações do gráfico. E nisso eu posso tirar a barra de título que estava aqui, né? A gente pode permitir que o usuário veja a tabela de dados desse gráfico, a gente pode criar uma legenda. Nós temos vários recursos para trocar cores, tem uma paleta de cores aqui que eu posso trocar, né, e usar uma outra paleta de cores. Eu posso trocar cor por cor aqui, eu quero que a empresa D aqui, no caso, tenha uma outra cor, e a gente pode trocar, e ele vai abrir todo um leque de cores que você pode escolher. E assim por diante, vai ter uma série de recursos aqui que você pode customizar no seu gráfico. Inclusive colocar link para que ele chame um outro dashboard, que seja uma aba da sua tela ou que seja um pop-up. E nisso a gente vai falar mais à frente. Então, várias configurações, cada gráfico tem suas configurações peculiares e os campos também aqui tem toda a sua configuração. Então, principalmente se a gente estiver falando de tabela, né, seria interessante trocar esses nomes aqui. Então eu posso vir aqui e colocar uma empresa com E maiúsculo, né? E aí ele vai aparecer empresa com E maiúsculo, e aqui no caso eu posso colocar valor, e aí ele vai colocar o valor aqui e assim por diante. Então, vamos formatar essa coluna de valor aqui como milhar também, para ficar uma formatação mais legal. Opa, não percentual, né? Vamos colocar aqui decimal. E vamos colocar aqui os separadores de milhar. E não vamos deixar um gráfico igual não, né? Vamos fazer um gráfico diferente. Vamos fazer um gráfico de um tree map. Então vamos colocar isso aqui e vamos chamar de empresas. E vamos voltar aqui, vamos mandar ele organizar o nosso processo aqui no cantinho. E vamos ver como que está ficando o nosso dashboard aqui. Então agora nós temos dois gráficos que podemos colocar um do lado do outro aqui e redimensionar da forma como a gente achar melhor. E pronto! O meu usuário, a hora que entrar, ele já vai ver os dois objetos lado a lado. Essa é a construção de gráficos, já mostrando um pouquinho de como a gente constrói um dashboard, que é de uma forma bem simples, só posicionar os objetos que nós temos ali. E tem vários recursos aqui dentro, vários recursos. Né? Agora nós temos dois objetos aqui, podemos construir quantos forem, e nós podemos construir uma consulta aqui que vai filtrar alguns dados e mostrar um outro gráfico aqui à frente, sem problema. Pode fazer contas aqui em tempo real, pode trazer dados externos, enfim, a gente pode trabalhar os dados da forma como a gente achar melhor. O que a gente precisa ter muita atenção é o tempo que leva para ser executado esse processo. Porque se ele demorar muito, o nosso usuário vai ficar esperando por muito tempo o resultado dele.